Sabe, quando tudo parece um caos, quando a destruição é total, como é que se encontra alguma ordem nisso? É exatamente essa a questão que a gente vai explorar hoje, mergulhando na estrutura surpreendente e na mensagem poderosa do Livro de Lamentações. Ok, então, como a gente vai fazer isso? Esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com um grito de sofrimento, depois vamos entender como existe uma ordem no meio desse caos todo. Aí, a gente chega no ponto de virada, vê o caminho para a restauração e, por fim, por que essa ideia de lamento ainda fala tanto com a gente hoje. Beleza, vamos começar. Para a gente realmente entender a força desses poemas, a gente precisa primeiro voltar no tempo e entender o cenário. E que cenário, hein? Estamos falando de um momento de catástrofe nacional, algo realmente profundo. Imagina só, Jerusalém, ano 586 a.C. A cidade simplesmente devastada. É desse desastre, uma coisa assim inimaginável, que nascem esses lamentos que a gente vai ver. E olha, a dor que o livro descreve não é uma coisa abstrata, sabe? É algo muito real. É a resposta à fome, à destruição do templo, pensa só, o lugar mais sagrado deles, e a humilhação que a nação inteira sentiu. Esse sofrimento todo é o pano de fundo para cada palavra do livro. Para conseguir passar essa dor assim sem filtro nenhum, o autor usa umas imagens muito fortes. A própria cidade de Jerusalém é personificada, ela ganha uma voz. É como se fosse uma viúva, sabe? Uma mãe que perdeu tudo, chorando amargamente. Isso transforma uma dor coletiva de um povo todo em algo super pessoal. Mas aí é que vem a parte mais interessante, a grande surpresa. No meio desse caos todo, dessa desordem absoluta, o autor faz algo inesperado. Ele impõe uma ordem. E uma ordem bem rigorosa. A estrutura poética que ele escolhe usar não é um detalhe, é a chave para entender a mensagem do livro. E que estrutura é essa? É um recurso poético chamado acróstico. Funciona assim: cada verso ou um grupo de versos começa com uma letra do alfabeto, em sequência. 4 dos 5 poemas do livro usam essa forma. Eles pegam as 22 letras do alfabeto hebraico e basicamente organizam a dor de A a Z. Essa estrutura de acróstico, então, não é só um enfeite. Ela guia a gente numa jornada, sabe? Começa com a cidade desolada, fala da ira de Deus, aí vai para um lamento mais pessoal que encontra uma pontinha de esperança e termina com uma oração. Nada disso é por acaso. É uma progressão pensada, quase como se fossem as etapas do luto sendo organizadas. Pois é, isso aqui mostra perfeitamente o ponto central. Pensa no contraste, o caos total da destruição versus a ordem perfeita da poesia. É uma tentativa muito forte de dar algum sentido para o sofrimento. É como se o autor estivesse dizendo, ok, o mundo lá fora desabou, mas aqui, nas minhas palavras, eu vou encontrar uma ordem, uma forma de processar isso que parece impossível de entender. E aí, bem no meio do livro, no coração de tudo, no capítulo que é o mais longo e que descreve o sofrimento mais intenso, acontece uma coisa: o tom muda, e muda drasticamente. Depois de ter literalmente organizado a dor de A a Z com um acróstico, o autor se depara com a grande pergunta, a questão central de tudo. Diante de uma devastação total, ainda dá para ter esperança? A resposta para essa pergunta é o centro teológico do livro inteiro. E a resposta vem aqui. Este é o ponto de virada. O foco sai do sofrimento, que é gigantesco, e vai para o caráter de Deus, que não muda. E o mais importante, a esperança não aparece porque a pessoa nega a dor. Não, ela surge justamente da lembrança de quem Deus é, mesmo com toda aquela dor ao redor. Certo, então o ponto crucial é este. Essa declaração sobre a fidelidade de Deus não é o ponto final da história. Pelo contrário, ela é a base, o alicerce para se construir o caminho de volta. Essa esperança no caráter de Deus é o que permite uma transformação profunda. A dor não sobe de uma hora para outra, não é mágica, mas ela é reorientada. O choro, que era de puro desespero, vira um pedido de ajuda. A memória da destruição começa a dar espaço para a memória da esperança, das promessas. A gente pode pensar nisso como uma tempestade no meio do oceano. Tudo caótico. A fidelidade de Deus age como aquela estrela polar, sabe? O único ponto fixo que não muda no meio do céu escuro. É a âncora, a referência que permite começar a navegar de volta para um lugar seguro para a restauração. Beleza. Depois de ver tudo isso, o que a gente tira de lição? Qual é a grande mensagem dessa expressão de luto que é tão poderosa e ao mesmo tempo tão organizada? Olha, as lições de Lamentações são totalmente atemporais. O livro ensina uma coisa fundamental. Ser honesto sobre a dor, sobre o luto, não quer dizer que não há esperança. Muito pelo contrário. O caminho para se reerguer
passa exatamente por se lembrar do caráter de Deus, justamente quando tudo parece mais escuro. E, para a gente fechar, fica uma última reflexão. Será que o ato de lamentar, de ser totalmente honesto com a própria dor, será que isso, na verdade, não é um ato de fé? Talvez levar a nossa dor mais profunda, as perguntas mais difíceis, a confusão toda, diretamente para Deus, não seja um sinal de dúvida, talvez seja a maior expressão de confiança possível. A confiança de que Ele está ouvindo, mesmo no meio do nosso lamento.